Fala galera, sejam todos bem-vindos para mais um podcast Derrotando Meu Eu. Estou aqui eu, César Oliveira, para te acompanhar e trazer mais uma palavra de bênção para a sua vida. Galera, antes da gente iniciar essa palavra de hoje, né, essa mensagem que a gente quer trazer aqui para vocês, né, não deixe de seguir nossa página tanto no YouTube, Spotify e também no Deezer. E para quem quer acompanhar um pouco mais sobre o César Oliveira, César7 Oliveira é o Instagram, você pode nos acompanhar também e saber um pouco mais da nossa história e todos os conteúdos que a gente vem trazendo dia a dia aqui para vocês, tá bom? Então, se você gostou dessa mensagem que você vai escutar agora, compartilhe ela com seus amigos, grupo da família e até mesmo as mensagens que a gente postou nas outras semanas, né? Então toda semana a gente está trazendo uma mensagem nova, uma mensagem que possa fazer um diferencial e que possa edificar a sua vida de alguma forma. Fechou? Vamos começar o nosso podcast. Gente, eu normalmente quando a gente iniciou esse trabalho de podcast, eu sempre falei para minha equipe aqui, né? O objetivo nosso é o quê? É trazer a verdade, é trazer algo que a gente viveu para vocês, né? Então, antes de falar qualquer outro tipo de assunto, que nós vamos entrar aqui um pouco mais para frente, assuntos profissionais, assuntos mais voltados ao nosso dia a dia, mas eu gostaria também que vocês conhecessem um pouco de quem é o César. Então, eu sempre quis trazer palavras para vocês aqui de coisas que eu vivenciei, coisas que eu vivi. Eu acredito que a minha vida pode ajudar você de alguma forma também, um pouco das histórias que eu tive. Hoje eu vou trazer uma história para vocês, tá? Algo que eu vivi, eu lembro foi em 2005. Eu tinha 18 anos atrás. Na verdade, 18 anos atrás não, eu tinha 18 anos de idade. E eu lembro até hoje. Gente, eu morava em Itajaí, na época, eu morava no fundo de uma casa, dividia quarto com um amigo meu, e a gente morava num quartinho praticamente, tinha um quartinho, uma sala e uma cozinha e um banheiro, E eram tempos muito difíceis, como muitas pessoas às vezes passam hoje, ou já passaram também, E foi tempos muito difíceis para mim, foi quando eu comecei praticamente a minha vida profissional, E naquela época eu tinha recém perdido meu pai também, então eu estava muito fragilizado. E naquele momento era o momento em que eu tentava me aproximar de Deus para mim, tentar entender um pouco sobre o sentido da vida, sobre tudo que Deus queria para a minha vida, Porque era um momento que me gerava muita tristeza, muitas dificuldades de focar na vida, às vezes eu tinha tristezas que ficavam presas dentro de mim e aquilo me impedia para eu querer algo a mais, E também a gente ficava cego do que a gente estava vivendo naquele momento. Eu lembro muito bem quando Deus falou comigo, e não foi por uma vez, foi por várias vezes. Eu normalmente às vezes colocava alguma música, às vezes colocava até um louvor bem alto, e eu ia para fora nesse quintal, quando até a dona da casa na frente não estava, para ficar um pouco mais à vontade. Muitas vezes ali eu chorava, eu cantava, eu adorava a Deus, eu conversava com Deus ali. E em um momento ali, a minha vida estava muito difícil. Eu passava por muita dificuldade financeira, Para quem me conhece, eu não vim de família rica, eu tive que começar do zero, Minha mãe não tinha condição de me ajudar, mas estava tudo certo. Aparentemente eu tinha que demonstrar que estava tudo bem, porque eu não queria voltar para casa. Às vezes é a vida de muitos que passam por aí também, Que às vezes passam por dificuldades, mas acabam se demonstrando fortes para não preocupar os pais, ou até mesmo os pais para não preocupar os filhos, E eu lembro que naquela época Deus falou muito claro no meu coração. E eu passava por um momento de crise financeira, e Deus falou assim, você vai ser tão rico, que você não vai mais trazer dízimos, você não vai mais trazer oferta, você não vai mais dar esmola, mas você vai sustentar a minha obra.
Você vai criar, como se diz, você vai criar instituições para você poder ajudar. Não vai partir de você apenas dar esmola para as pessoas, mas você vai criar casas para poder ajudar pessoas. Eu sempre tive isso no meu coração. E ele deixou muito claro para mim. Ele falou: César, você vai ser um grande líder nessa nação. Gente, eu tinha 18 anos de idade. Eu não sabia se era isso que eu iria ser. E eu também nem imaginava, porque não era algo que estava no meu coração pulsando. Mas foi Deus que falou para mim naquele dia. E ele deixou muito claro que eu seria muito próspero. E a partir daquele momento, eu tenho vivido em cima daquela palavra que eu escutei com 18 anos de idade. Porque aquela palavra ficou no meu coração de uma forma tão grande que eu não conseguia mais enxergar nada além daquelas palavras. A pergunta que eu faço para você agora: qual é a voz que você tem acreditado? Qual é a voz que você acredita? É aquela voz que diz que já deu? Não tem saída para você? É aquela voz que diz que você nasceu para ser assim mesmo e vai ser assim sempre, não vai conseguir romper na vida porque toda a sua família é assim? É aquela voz que diz que as tuas contas estão atrasadas, que você está doente, que você não vai conseguir se recuperar? É aquela voz que diz que seu casamento está falido? É aquela voz que a tua geladeira está dizendo que não tem nada para comer? Ou a conta de água, de luz que atrasou? Qual é a voz que você tem acreditado? A voz dos teus amigos, que às vezes fala assim: rapaz, tira isso da cabeça, para de ser louco. Qual é a voz que você tem acreditado? Essa voz, ela tem o poder de trazer vida ou de trazer morte, de trazer bênção ou de trazer maldição. Ou você tem acreditado na voz que Deus falou no teu coração? Qual é a voz que você tem acreditado? É aí que a gente começa o podcast de hoje. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não vai ser fácil. César, mas eu não tenho essa voz, eu nunca escutei essa voz. Então busque de Deus essa voz. Mas independente se você tiver ou não tiver essa voz, não vai ser fácil. Sabe por quê? Porque não é fácil para mim. Não ache porque eu tenho uma voz, Deus falou no meu coração que eu vou ser tudo isso. Não, que isso vai acontecer e eu não preciso me esforçar, eu não preciso me dedicar, não preciso trabalhar muito, eu não preciso arriscar. Mas só que eu tenho uma voz dentro de mim que fala muito maior. E para mim também não é fácil. Gente, eu já quebrei. Não foi uma, não foi duas, não foi três. Eu já quebrei várias vezes. Mas muitas vezes. Vou dar um testemunho para vocês aqui. Eu quebrei há quase 3 anos atrás. E nessa quebra, eu tomei 2 golpes. E esses golpes praticamente me custaram quase 20 milhões. Só que eu não tinha 20 milhões. Esses 20 milhões, muitos dinheiro eram de pessoas que investiram em um negócio comigo. Só que eu me tornei responsável disso. E isso eu tenho como um compromisso com essas pessoas. Eu vou dizer uma coisa para você. Passou vontade de me matar, tirar minha própria vida. Já passou na minha cabeça a vontade de sumir. Passou uma vontade de, se esconder do mundo. Mas aí vem aquela voz que eu escutei lá atrás, quando eu tinha 18 anos. Eu te pergunto, qual é a voz que você acredita? Eu estou contando isso para vocês, para deixar registrado aqui toda essa situação. Eu ainda não finalizei tudo isso, desse golpe que eu tomei. Só que, gente, eu vou ser tão rico, mas tão rico, que 20 milhões eu vou ganhar ao mês. Não é porque o César é o bom, mas é porque eu acredito naquela voz que eu escutei quando eu tinha 18 anos de idade. E aquela voz
fala comigo todos os dias da minha vida e não me deixam abaixar a guarda, não me deixam desistir. E aquela voz é o que me leva além. E aí, com tudo isso, eu tenho aprendido que nada mais é do que o processo para alcançar tudo aquilo que Deus quer para minha vida. Eu não sei pelo que você está passando nesse momento. Eu não sei o que aconteceu com você. Não sei, realmente. Mas só que existe uma saída. Existe uma saída para tudo o que você está passando hoje. Eu tenho certeza que o que você está passando hoje só está te preparando para um breve, para um futuro que vai vir não tão distante. Mas continue acreditando. Aquela voz que fala no seu coração. Sabe aquela voz que fala assim, ó, continua. Você está no caminho certo. Você caiu? Levanta, continua. Te machucaram? Levanta. Limpa as feridas. Continua. Prossiga. Nunca deixe de prosseguir. Você pode dar um passo para trás, 2 até 3. Mas não deixe de avançar, porque você é capaz. E se você tem essa voz que fala no teu coração, que é aquela voz que não te deixa desistir, então continue. César, se eu não tenho essa voz, qual que é o conselho que você me dá? Eu vou dar uma mensagem para vocês. Lá em Salmo 121, 1 e 2, diz assim, ó: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É de lá que vem o meu socorro. É o único conselho que eu posso te dar. Se você ainda não tem essa voz, fale com aquele que pode te dar uma visão muito maior do que a que você está vivendo hoje. Não eleve seus olhos para as pessoas, não peça às vezes opiniões ou dica para pessoas que vão te jogar mais para baixo. Mas fale com aquele que pode te mostrar tudo o que ele tem para sua vida. E por mais que você tenha fracassado todos esses anos, ainda há saída para você. Encerramos aqui hoje essa mensagem. Que a presença de Deus possa tocar no seu coração e que essa mensagem possa entrar dentro da tua alma e tudo aquilo que você não tem conseguido alcançar, mas que essa mensagem possa te ajudar a dar um estralo de dedo. Não é o César que fez na sua vida, mas é o que Deus pode fazer na sua vida através do que eu estou falando para você. Uma boa semana, que Deus te abençoe muito e não deixe de compartilhar nosso podcast de hoje. Beijo no coração para vocês e até a próxima semana. Valeu!